Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse podcast maravilhoso chamado Amélia e Alecrim. Se você é novo por aqui e a gente tem a felicidade de ter novos seguidores, novas pessoas nos acompanhando, querendo saber um pouco mais sobre o que é Amélia Alecrim, saiba que aqui é um espaço para que é permitido tudo. Tudo, né, Kelly? Tudo. Sim, aqui é um espaço voltado para você. Nós estamos em construção. A Amélia Alecrim é um espaço seguro e nós queremos receber você, queremos que você dê pitaco também por aqui, que você dê ideias, que você dê sugestões. Hoje nós temos um episódio assim, ó, incrível, incrível mesmo. Estávamos aqui, inclusive, bem soltas, bem dando muita risada, porque se prepare, vem muita coisa bacana pela frente. E então já aproveita se você quer valorizar o nosso canal, segue a gente aqui no YouTube. Lá no Instagram tem os recortes, já curta a página também, esteja conosco para poder nos incentivar. Afinal de contas, nós somos todas Amélias e nós somos aí uma grande colcha de retalhos feitas de outras Amélias e estamos aqui para evoluir, sendo melhor que quem? Melhor que nós mesmas. Essa é a ideia. E temos um conto maravilhoso para hoje? Encontro pra lá de especial. Afinal, Clarissa Píncola Estés, na sua tese de doutorado, garimpou muitas histórias. E esta em especial eu ouvi pela primeira vez de uma pessoa que eu acho incrível e que foram os contos que me aproximaram. Cada vez que eu conto este conto, eu ouço a Gisele de Joinville contar a história. Então, respire fundo, sinta seu corpo e aproveite a história. Os Três Cabelos de Ouro. Uma vez, numa noite escuríssima e trevosa, no tipo de noite em que a terra fica negra, as árvores parecem mãos retorcidas e o céu é de um azul escuro de meia-noite. Um velho vinha cambaleando pela floresta, meio às cegas devido aos galhos das árvores. Os ramos arranhavam o seu rosto e ele trazia um pequeno lampião em uma das mãos. A vela dentro do lampião tinha uma chama cada vez mais baixa. O homem tinha cabelos amarelos e compridos, dentes amarelos e rachados, e unhas amarelas e recurvas. Ele andava todo dobrado. Suas costas eram arredondadas como um saco de farinha. Sua pele era tão vincada que caía em folhos do queixo, das axilas e dos quadris. Ele se apoiava numa árvore e se forçava a seguir adiante. Depois, se agarrava em outra para avançar um pouco mais. E assim, remando deste jeito e respirando com dificuldade, ele atravessava a floresta. Cada osso dos seus pés ardia como fogo. E no alto das árvores as corujas piavam, acompanhando o gemido das suas articulações. Muito ao longe, tremeluzia uma luzinha, um farol, um fogo, um chalé, um lar. E o velho se esforçava na direção para alcançar aquela luz. Quando finalmente ele chegou à porta da casa, ele estava tão cansado, tão exausto, que a pequena chama do lampião se apagou e o velho caiu desmaiado porta dentro. Dentro da casa, uma velha estava admirando uma bela fogueira. E ela se apressou a alcançar o homem. Pegou-o nos braços e o trouxe para perto do fogo. Ela o abraçou como uma mãe abraça um filho. Colocou-o em seu colo e o embalou. E ali ficaram os dois,
O velho, frágil, apenas um saco de ossos. E a velha forte que o embalava. Pronto. Pronto. Calma. Calma. Ela o embalou a noite inteira. E quando ainda não estava amanhecendo, mas estava quase na hora, ele estava extremamente remoçado. Ele agora era um belo rapaz, de cabelos dourados e membros longos e fortes. Mas ela continuava a embalá-lo. Pronto, pronto, calma, calma. Quando estava quase amanhecendo o dia, o rapaz havia se transformado numa bela criancinha, de cabelos dourados trançados feito palha de milho. No momento exato do amanhecer do dia, a velha arrancou bem rápido 3 fios da linda cabeça da criança e jogou nos ladrilhos. E eles fizeram um barulhinho. Tss, tss, tss. A criança desceu do seu colo, virou-se por um instante para a velha, deu um sorriso deslumbrante e seguiu, voando porta fora, para se tornar o brilhante sol da manhã. Muito bem-vindo e bem-vinda. Que esta história possa nos trazer essa sensação de que a renovação diária é possível, é necessária e ela pode revelar grandes transformações. Que tudo aquilo que pesa em você, que tudo aquilo que está cansado, possa morrer, para que o novo possa surgir. Ai, ai. Ai, ai, que profundo, como todos os contos que a Kelly traz para nós. E que delícia de ouvir a Kelly contando. Hoje nós temos uma pessoa que vai falar muito sobre essa questão do se reinventar, ser protagonista, deixar, como você disse, Kelly, quais foram as palavras? Deixar morrer? Aquilo que deve morrer, Aquilo que deve afinal, morrer. o ciclo da vida, morte e vida só acontece quando soltamos, quando deixamos ir aquilo que pode ir, para dar espaço para o novo chegar. E para nós, Amélia Alecrim é algo que nós deixamos chegar, nos permitimos, nos desafiamos a criar esse podcast, esse projeto, não só porque hoje a Amélia Alecrim ela se estende mais do que o podcast, a gente já pode dizer isso. E nós temos o prazer de receber aqui alguém que é, para nós, o que eu chamo de madrinha. A nossa madrinha. E a gente vai falar dela um pouquinho, mas para começar, que até eu demorei, porque eu fui buscar lá no carro, porque eu tinha esquecido de trazer uma lembrancinha para nossa madrinha que a Kelly vai apresentar, que foi a pessoa que nos motivou muito, 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 assim, graças à conversa que nós tivemos com ela, que depois a gente pode comentar, né, Kelly? Graças à conversa, foi a pessoa que nos encorajou e disse, vão lá e façam, meninas. E se vocês precisarem, contem com a gente. E era o que nós precisávamos. Que alguém de fora olhasse pra gente e dissesse, vão! Então, nossa Dinda! Ai, que amor, que já começou com emoção. Que lindo, amor. Aqui, feito pela Morgana, com muito amor e Muito carinho. obrigada. Né? Já vamos começar chorando? Já pode? Emoção, Pode, né? Linda, a gente vai amor. querer que tu abra depois, tá? Aqui, Depois, se tu quiser. Ou se tu quiser abrir aqui, a gente vai ficar bem feliz se tu Vou abrir fazer aqui. isso agora. Enquanto a Sol abre, eu preciso dizer que quando nós pensamos nesse episódio, não havia um outro conto que chegasse com tamanha força quanto os 3 cabelos de ouro. Porque você é essa inspiração
para mim especial e a gente vai, durante essa Olha, conversa, gente, trazer que vários arraso. aspectos. A nossa madrinha. Eu vou ter que quebrar o protocolo, vou ter que inventar um abraço. Ai, que delícia. Tá? Por isso que eu tô toda atrapalhada. Você tá falando com a pessoa, né? Muito obrigada por todo esse carinho. Você é parte da nossa história coisa de um jeito que linda. talvez você nem saiba. Muito obrigada. Você não saiba do quanto você é fundamental para a gente ter começado e por vários momentos, quando a gente escolhe um episódio, quando a gente decide um convidado, quando a gente faz alguma ação, a gente faz menos do que a gente gostaria, né, Kelly? A gente sempre fala isso, porque a Amélia Alecrim hoje não é a nossa fonte de renda principal. Então, claro, como todo mundo que trabalha, temos boletos para pagar, então a gente vai conciliando como a gente consegue. Mas cada trabalho que a gente faz, eu sempre lembro daquela nossa conversa lá na Pies, naquela sala. O que a Sol falaria agora pra gente? Para que lado que a gente poderia ir? Sempre me vem muito forte isso, Sol. Então, por isso que eu digo, você está presente de um jeito que talvez você nem saiba. Que lindo. Legal, tô feliz. muito Você faz feliz. parte. Que bom. Que bom, tô feliz. Então, Solange Aparecida Ouro, essa pessoa que é do mundo, apreendedora, inventiva, curiosa, filha da Dona Lourdes e do seu Leonel, irmã da Simone e de mais 7 irmãos. Esposa do Gese há 22 anos. Opa. 22. 22. Pra caramba, né? Solange está em Xaxim desde 99 e estava contando detalhes da sua história anterior a Sim. isso, cheia de curiosidades. Quanta história, Sol! Em 2010, deu início à Pies English School. Participou 2013 do Núcleo do Jovem Empreendedor da SIACS, 2016 diretora da SIACS, 2017 participou da diretoria da CDL, 2018 vice-presidente do comércio da SIACS, 2019 e 2020 presidente da CDL, 2019 e 2023 coordenadora do Comitê Mulher Sicredi, região da produção, 800 mulheres. Bastante coisa, né? 2021 e 2023, presidente da CDL Mulher, da CDL, trazendo a inovação de CDL Mulher, movimentando o município e a região, que são o Brasil. Trazendo, então, CDL Mulher, o Acorda para a Vida, Café e Prosa, Conecta, Museu Virtual da CDL. 2022, especialista em neuropsicopedagogia sistêmica, clínica e organizacional. 2022-2024, formação em Leaders of Learning pela Harvard Business School. 2025, membro do Conselho Diretivo da CDL, idealizadora e mentora do projeto On the Road CDL Mulher. Parece uma... Chega a dar uma canseira, né? Eu diria que é nem o começo de tudo que é essa potência, essa mulher de várias facetas, de talvez uma energia que nunca cessa, que nunca para, e de uma generosidade excepcional. Sol. Apenas sol. Lindo. Perdoem o... Eu já devo estar com o rímel aqui, Não, né? não tá. Nossa, que emoção. Eu adoro isso, sabia? Eu acho que uma das coisas mais incríveis da vida é essa capacidade que a gente tem de sentir e de se entregar, né? Então, tô sentindo tudo. Tudo aqui hoje com vocês. Que alegria imensa, né? Poder estar vendo vocês brilharem, né? Vendo o protagonismo de vocês, porque há que se ter coragem, né? Para se mover da zona de conforto rumo a algo que você acredita que pode tornar minimamente você e o que está no teu entorno melhor. Então, nossa, minha admiração é imensa por vocês, porque eu me sinto incrível, né, estando aqui, vendo isso acontecer, né, vendo vocês cada vez mais soltas, sabe, com mais propriedade desse caminho que vocês escolheram.
E penso, como nós trouxemos a história, né, Sheila, talvez a Sol tenha esta habilidade de ver o que talvez nós não vemos em nós e de não só ver, mas de provocar, que a gente traga para o mundo, que a gente transborde, e acho que é isso que aconteceu lá na nossa conversa sobre o Amélia Alecrim, e é isso que eu vejo, Sol, acontecer diariamente com cada mulher que você toca com a sua existência. Que maravilha. Sabe que eu estava lembrando desse dia. Quanto tempo faz já desse dia? Quase 2 anos. Quase 2 anos já, né? E quantas coisas vocês já fizeram nesse tempo? Já imaginou se vocês tivessem dito não, né? Tivessem simplesmente se deixado levar pelo medo, né? Quantas pessoas incríveis vocês deixariam de ter tido contato, né? Sim. Que delícia. Maravilhoso, realmente. E a gente hoje consegue entender até a dimensão da Amélia Alecrim já, né? Quando as pessoas, eu vi isso da Amélia, eu vi. As Amélias estão aqui! As Amélias estão aqui! A gente brinca, mas semana passada também nós gravamos um episódio, né, com profissionais, outras 2 mulheres que fazem eventos e tudo mais. E que bom, nós conseguimos nos conectar com elas. E como foi produtivo e quanto elas se reinventaram e quanto elas conseguem impactar a vida de outras mulheres com os eventos que elas organizam. Então, assim, como é gostoso fazer parte desse anelzinho que vai crescendo, né? E essa corrente que vai se formando, né? Porque você nos desafiou, nós acabamos nos desafiando o tempo todo e desafiando outras pessoas a virem aqui também. Porque a gente sente quando a pessoa vem aqui pela primeira vez, ou quando a pessoa começa a aparecer um pouco mais, a falar no que ela trabalha, do que ela faz, porque a gente foca muito nessa questão do empreendedorismo, sim, mas também da autorrealização, do se descobrir, da mulher que pode quebrar muita coisa, que pode quebrar, matar tudo que precisa ser morto. Essa foi a frase? Pode Eu ser. adorei essa frase. A professora Soninha diz, e acho que é um pouco nesse sentido, né? Há coisas que você não vai segurar com as mãos para manter vivo. Então, uma vez que está morto, enterre os mortos. Não deixe na sala. Para dar espaço para o novo chegar. Dá espaço para o novo. E, né, entendendo, né, o movimento que vocês estão fazendo, o que é importante, de repente, perceber, né, que vocês estão experimentando algo que é magnífico, que só acontece na troca, né? A gente fala nesse caminho que a gente tem feito no On The Road, né, desses papéis que a gente ocupa na vida, né? Então, boa parte da nossa vida, e a gente nem percebe, a gente acaba ocupando muito um lugar de espectador, né? Então, dar um passo para gerar um movimento, que é o que vocês estão fazendo, que consequentemente vai gerar conexões, automaticamente gera trocas. E aonde a gente tem troca, a gente tem impacto. E na troca, o impacto ele é bilateral. Isso é uma coisa interessante, né? Não tem como só você entregar. Tu entrega e tu recebe, tu entrega e tu recebe. É o que torna tão importante, né? E que bom que a gente tem movimentos como o de vocês aqui, né? Por quê? Porque vai ampliando a visão, vai ampliando o acesso ao conhecimento, né? E aí vocês seguem com convidadas cada vez mais incríveis por aqui, porque eu acompanho sempre, né? Então, é muita coisa boa acontecendo. E acho que uma pegada bastante interessante, né? Que quando nós nos propusemos a iniciar, nós falávamos que fosse um espaço para falar com mulheres de verdade. Então, quantas mulheres não acreditam em si? E aí necessitam desse espaço e às vezes olham para essas 2 doidas, 3 com a Dani. A Dani foi a doida do que veio no caminho e Nessa loucura pode ter sentido. E aí dizem, não, é possível. Porque é alguém daqui, a Sheila mesmo diz, né? Da nossa região, com o nosso sotaque, com a nossa cultura, com as nossas dificuldades e as nossas possibilidades. E é possível sair, fazer as travessias. Sim. Sair do ponto que se está e provocar, chegar num outro destino. E nesse sentido, trazer tantas outras mulheres como para somar. Né?
Que legal. Esse viés, né, da gente poder ir formando times, né, nos movimentos que a gente vai fazendo, é algo desafiador, né, porque a gente tem que lidar com as nossas próprias limitações, né, porque quando você está num time, poder enxergar um denominador comum, né, a ter performance, né, de quem está ali defendendo a ideia, enfim, né, então é um ganho duplo também, né, porque eu acredito que vocês no próprio movimento desse trio, né, e cada uma entra com a sua essência, com a sua experiência, né, com a sua composição, e aí nasce o quarto elemento, né, Amélia e Alecrim. Então, esse quarto elemento, ele é o quê? Ele é não necessariamente a somatória, né, mas talvez a fusão, que é uma coisa tão legal da gente visualizar, né? Porque quando soma, vem um depois do outro. Na matemática, ela assim, vem um, depois vem o dois, e assim você vai chegar no final, né? A fusão, ela tem algo que é muito mais interessante, né? Porque ela é mais fluida, né? Ela é uma construção tão legal, né? Então, esse trio aí a gente tem acompanhado e vai dar o que falar ainda. E a Dani foi falando da Dani, que hoje ela não está, e tenho certeza, ela também gostaria de estar aqui Sim. contigo, porque a gente fala muito, porque ela está em viagem. Sim. Mas a Dani, ela veio assim, deu um gás para nós, assim. Foi, inclusive, bem, bem importante quando ela veio, porque ela veio com... A gente sempre fala que nós somos três mulheres tão diferentes. Sim. E que o negócio fica interessante, né? e Porque mais do mesmo, às vezes... Porque a gente né? é diferente e a gente é parecida. Trajetórias não sei. diferentes, mas tem um momento, um local em que todo mundo se encontra. E ela Sim. deu um empurrão, assim, pra gente também maravilhoso. Ela veio com a bagagem dela e aí a coisa só tem sido cada vez melhor, né? E eu, esse ano, tô participando da CDL Mulher, Sim, depois de que tantas demais. vezes me inscrever Eu vi você e não por lá. participar, mas eu tô aí, tô legal. amando, era um projeto que eu sempre quis. Eu queria que, inclusive, vocês falassem sobre isso, para daqui a pouco aquela mulher que não entrou esse ano, mas que daqui a pouco possa acompanhar, possa incentivar a outras que estão participando e possa, daqui a pouco, ano que vem, enfim, quando tiver, que ela também faça parte, que ela entenda o que é isso. Então, eu estou chegando agora, mas vocês têm propriedade para falar, né? Sim. Acho importante a gente ressaltar, né, que a gente literalmente não está sozinha nos nossos caminhos, né? A gente pensa por vezes que sim, né? Então, às vezes você está lá na tua empresa, né? Você acha que você é a única empreendedora do mundo ali passando por dificuldades, no rush, sofrendo e tal, mas possivelmente o que acontece com você, né, não na mesma proporção, aconteça com as outras pessoas também, né? Porque nós, seres humanos, nós somos muito óbvios, né? Então, a nossa lógica de funcionamento, ela é muito similar, né? Às vezes muda o endereço, muda a pessoa de contato, né? Mas as demandas do nosso dia a dia, elas são muito similares. Mudam, às vezes, as proporções, mas ainda assim continuam sendo similares, né? Então, a gente se abrir para considerar que nós não estamos sozinhos, e sozinho o que eu digo é, de repente, você poder contar com alguém que te traga um suporte, com alguém que te traga um apoio, com alguém que te possibilite você ampliar a tua visão de mundo, considerar, pensar diferente, né? Às vezes, dentro da nossa própria cabeça, apenas, dependendo do estágio ou do estado que você se encontra, isso não é possível, né? Às vezes você mesmo acaba se limitando dentro da tua visão de mundo e limita todos os recursos que estão perto de você. Então, quando eu digo que é legal você pensar que você não está sozinha, é tentar entender se você precisa ou seria interessante para você dar algum passo para fora, né? E um dos passos para fora, né, que a gente considera que né, de repente pode ser super interessante, é se conectar e participar de movimentos, né, como o que a gente está falando aqui do CDL Mulher. Por quê? Porque ele coloca a gente numa outra perspectiva, né? Ele coloca nessa perspectiva de troca que eu mencionei anteriormente, né? Então, hoje a gente tem aqui em Xaxim o CDL Mulher Local, né, que nasceu, né, com o objetivo de poder desenvolver as mulheres. Então, trazer informação, trazer conhecimento, né? Muni-las daquilo que é fundamental, né? Para você trabalhar a tua própria gestão. E se você tiver um negócio ou for colaboradora, você conseguir gerir melhor esse personagem, né? Dentro da empresa. E no paralelo, né, do CDL Mulher Local, a gente tem o On The Road, né? Eu convidei um time de mulheres incríveis para a gente fazer o quê?
botar o pé na estrada, né, Kelly? Então, ele vem com um objetivo de que a gente consiga levar essa visão, né, de troca, de conexão, para outras mulheres e para outros locais, né? Então, o On The Road, ele fala, é um talk show bem legal sobre protagonismo, né? Então, esse acontece em municípios de Santa Catarina. A gente já fez algumas apresentações, né? Então, fica o convite para quem quiser conhecer, né? E, de repente, se conectar, né? Então, é só entrar em contato com a CDL, pode acompanhar também nas mídias sociais. Tem muita coisa legal acontecendo por lá, né, Kelly? Eu tenho uma história, eu ainda não, se rebobinar a fita, eu ainda procuro os detalhes para poder compreender. Sim. Porque quando surgiu, esse é o quarto ou é o quinto É o ano? quarto ano. Na verdade, deixa eu contar. Eu preparei a estrutura em 2020, então 2022, É o quarto ano. quarto ano, isso mesmo. Então, lá em 2022, quando teve a primeira ação, eu não consigo lembrar como eu recebi o convite, mas o que a gente procura também está à nossa procura. Essa é uma máxima, né? Então, quando veio o convite, era para o lançamento da proposta, com uma palestra com a Cristiana da Luz. Sim. E aí eu comentei já em outros momentos que ela, num determinado momento, ela fala da questão de não estarmos sozinhas. E enquanto mulheres, especialmente, a gente vai no banheiro, a gente convida amiga. Sim. E, A gente é um coletivo por natureza, eu acho. e ela falava, então aqui provavelmente você veio com várias amigas. E eu olhava ao redor e eu dizia, meu Deus, eu vim sozinha. Por que será? E aí eu sempre digo que revisando toda essa história, né, é porque eu sabia que eu jamais ia estar sozinha ali. E porque eu não fazia parte de nenhuma empresa vinculada ao comércio, então talvez os assuntos ou os convites da CDL demorassem a chegar para mim. Sim. Mas a proposta de CDL Mulher estava me aguardando. Então eu participei da jornada no primeiro ano, voltei para o segundo, para o terceiro e estamos lá no quarto novamente. Isso é fantástico, porque a partir do momento que uma pessoa, né, se impacta no sentido de estar conhecendo melhor as coisas, né, estar melhor informada, isso muda a performance, né? Então, o nosso estado de estagnação ou de ignorância que às vezes a gente está, ele limita demais a nossa performance no dia a dia, né? Então, a gente como, de repente, esposa, né, como mãe, como pessoa que presta serviço para alguém, enfim, né, lá na nossa família, como amiga, todos esses personagens, eles são impactados pelo que você é, né? São impactados pelo teu estado de ser. Então, ampliar, melhorar isso, né? Eu acredito que faz todo sentido, né? Eu penso que a vida de cada um de nós, ela é feita do repertório que você tem. Né? Então, entenda-se como repertório, vivência, experiência, conhecimento, né? Quanto mais limitado o nosso repertório, a gente tende, né, a dificultar um pouco mais a nossa existência. Quanto mais amplo é o nosso repertório, a gente tende a facilitar a nossa existência, sabe? E projetos como esse, como o CDL Mulher, como outros que tem, como a Amélia Alecrim, o que eles fazem? Eles são o ponto de contato, né? Eles são o fio conector, que vai fazer o quê? Vai te botar em conexão com aquilo que, de repente, você precisa saber. Com aquilo que talvez você esteja em déficit, né? Então, às vezes, é um déficit de conhecimento. Não, eu não sei sobre isso, né? Em gestão, a gente fala muito isso, né? Hoje, sei lá, vamos falar gestão de time, gestão de equipe, né? Para a gente gerir as pessoas que estão no nosso entorno. Então, às vezes, eu tenho um déficit, não vou conseguir gerir melhor porque me falta conhecimento. Então, nesses locais, quem sabe você conecte com isso, né? Às vezes, o que falta para ti é sensibilidade para o networking mesmo, sabe? É você se entregar para poder se conectar com as pessoas, né? Às vezes, falta para a gente tirar um pouco essa couraça, né, que a gente tem de estar nos lugares, de falar com as pessoas, né? E movimentos como esse vão te entregar tudo isso, de uma vez só, às vezes, né? Eu vou fazer um comentário. A noite que teve do lançamento desse episódio, desse Essa ano, jornada. Sim. eu sabia que a Kelly ia estar no palco, eu sabia que ia ter alguma coisa e tudo mais. Então, esse ano eu disse, não, eu me dei por meta, eu vou fazer. E aí teve uma ação no meu outro trabalho. Eu cheguei em casa correndo, cheguei com os cabelos pingando.
E aí eu fui sozinha, nós nem tínhamos conversado sobre isso, eu nem te falei que eu ia ir naquela noite, né? E aí eu cheguei, tinha uma pessoa sentada, né, tava numa mesa, posso sentar contigo? Posso, pode, sentei lá. Aí chegou outra, ela, posso sentar? Pode. E aí a gente já falou de vida, de negócios, e uma já ficou dando sugestões para outra aí. E aí no outro dia, daí não lembro, eu postei, e me disseram, mas tu foi com quem? Eu fui sozinha. Tu é louca! Mas exatamente isso. Eu nem, por mais que eu soubesse que a Kelly, que era a pessoa mais próxima que eu tinha, embora eu conheça a Dani, conheço você, Sim. mas eu sabia que vocês iam. Eu não sabia quem ia estar e eu me sentia acolhida em todos os momentos que eu estive lá e quanto foi maravilhoso tudo isso, quanto está sendo. Inclusive essa caminhada, e eu acho exatamente isso, só que tu falou, é a história às vezes daqui a pouco de eu não quero me mostrar uma dificuldade, uma vulnerabilidade da minha empresa ou da minha vida, ou eu não preciso. As pessoas às vezes daqui a pouco querem mascarar demais, como se tudo fosse maravilhoso. Tudo tem que ser instagramável. E não é assim que funciona. E eu gosto muito, toda vez que falo em evento aqui da cidade ou da região, do quanto nós precisamos incentivar. Acontecem tantas coisas maravilhosas Sim. na nossa região e nós temos o hábito de consumir só o que é de fora. Só aquela mulher de fora que é boa, só aquele empresário de fora que é bom, só e não é assim que funciona. Quantos talentos nós temos às vezes ao nosso lado. Então, às vezes deixar de acompanhar a vida dos outros, né? Igual hoje a história do boom da Virgínia, né? E tudo mais. Deixar de seguir algo que não faça mudança nenhuma na tua vida e comece a olhar para a tua empresa, para os teus círculos de amigos. Que tipo de amigos você também tem? Pessoas que realmente te incentivam, te jogam para frente. Pessoas que só ficam falando de desgraça. Pessoas que te conectam com outras pessoas. É importante a gente olhar, porque tá a impressão que eu tenho com os empresários com quem eu converso é que às vezes assim, tá ruim, mas vai piorar. Tem tanta gente esperando desgraça e tá lá, rolando o feed, olhando a vida dos outros, esperando uma desgraça, esperando uma desgraça. Quantas ações maravilhosas existem, mas a gente precisa levantar, sair, acompanhar, apoiar, se desafiar. Isso é bem importante, na minha opinião, assim, é o que eu mais vejo. Então, vamos parar de falar de desgraça? Vamos parar de falar da vida dos outros? O que nós podemos fazer hoje, né? Dentro do nosso meio? Quantas possibilidades existem que a gente daqui a pouco não enxerga? Se vocês me permitem, eu posso construir um raciocínio aqui que Por eu acho que favor. vai elucidar bastante e conecta um pouco com o que você está trazendo. Funciona assim, ó, eu acho que eu sempre fui apaixonada pelo ser humano, sabe? Mas assim, ó, nos vieses assim mais minimalista, mínimos, eu diria, né? Então, eu sempre me interessei muito sobre como é que o ser humano pensa, né? Como é que o ser humano raciocina? Por que que ele é desse jeito, né? Então, essa curiosidade automaticamente me levou para caminhos, né, que respondessem as minhas perguntas, né? O mais atual é a neurociência, né, voltada para o desenvolvimento humano, voltada para a performance, né, voltada para o aprendizado, enfim. E aí, o que que acontece? Recentemente, eu precisei desenvolver uma pesquisa, enfim, né? Isso que eu vou falar para vocês é algo que eu coloquei lá na minha pesquisa. Vou trazer uma maneira bem simples para, de repente, eu conseguir me fazer entender, né? Olha só, o ser humano, ele tem a sua existência, né? Então, cada um de nós tem a sua existência. E eu desenvolvi aqui a percepção de que, né, nós enxergamos e percebemos a nossa existência por três vias. E elas são paralelas, ou seja, de repente eu percebo pela via 1, a Kelly pela via 2 e a Sheila pela via 3. E a gente está aqui coexistindo, percebe? Tá todo mundo junto e misturado, né? Mas cada um está trilhando, né, a sua existência na sua paralela. Então, olha só, eu dei nomes para elas, tá? Então, vamos lá. O primeiro nome eu chamei de caixa preta, tá? Já vou desvendar o que que é. Então, o primeiro nome eu chamei de caixa preta, o segundo eu chamei de escola e o terceiro de experiência, né? Então, muitas pessoas, elas transitam a sua existência entendendo ou, né, percebendo que a sua vida é como se fosse uma caixa preta. Do tipo,
quem escolhe essa via não tem muita noção do que veio, para onde vai, o que faz, entendeu? Não se pergunta. Isso, ele não se pergunta, então só vai indo, né? Tipo, nasceu, viveu, morreu, foi isso, né? Então, essa é uma probabilidade, né, de que o ser humano possa enxergar a sua existência por essa via. A segunda via, né, são pessoas que transitam pela paralela, onde acreditam que a minha existência é para eu aprender. Né? Então, normalmente são pessoas que elas acreditam, né, que você vem aqui, que você tem que, né, a tua existência ela é para você se melhorar, para você ser uma pessoa que desenvolva seus potenciais, né, para que de repente você consiga ser alguém melhor, conquistar as coisas, né? Então, essa é a segunda paralela. E a terceira paralela é a paralela da experiência, né? As pessoas que transitam essa paralela, elas enxergam a sua existência como uma possibilidade de experimentar as coisas. Então, quem transita por essa paralela, normalmente, já está percebendo a sua existência como algo que conceitos tão enraigados como certo e errado, bonito, feio, direito e esquerdo, entendeu? Eles já não caem dessa forma, né? Então são as pessoas que transitam pelo caminho do meio. Vamos só recapitular o raciocínio, né? A gente teria a nossa existência pautada em 3 paralelas, cada um aí escolhendo a via no qual vai trilhar a sua vida, né? Essas 3 paralelas, elas são intimamente afetadas pelo ambiente, né? Então, dependendo do ambiente aonde eu estou e da paralela que eu estou trilhando a minha vida, é o impacto que as coisas acontecem, né? Então, na existência de todos nós seres humanos, o ambiente, ele sim importa, né? E aí, somado ao ambiente, a gente tem 2 perspectivas, né? Que são a perspectiva macro e a perspectiva micro. A perspectiva macro, ela tem a ver com o todo, né? Então, de repente, eu considerar que existe vida além do município de Xaxim, que existem outros lugares, que existem outras formas de pensar, olhar para fora, essa capacidade de conseguir enxergar o todo, né? A big picture que a gente fala, que é essa visão maior, conseguir enxergar tudo isso, né? E aí tem o microambiente, que é você na tua existência mesmo, né? O que está no teu redor, você, a sua família, seu trabalho, sua cidade, tá? Então, pegando tudo isso junto, a gente tem a pessoa, entendeu? Existindo, certo? O que a gente precisa daqui a pouquinho perceber? Que dependendo da via que você escolheu trilhar, você pode ser aquela pessoa que talvez impacte as outras paralelas, né? Então, a gente só tem 2 lugares, ou você impacta ou você é impactado. A troca, ela traz muito isso. Lembra que eu falei para vocês? Lugar de troca é isso, impacta, impactou. E aí você vai trocando, né? Não tem nada soberano o tempo todo, né? Então, o que daqui a pouco é importante a gente perceber? Locais como esse, né? Movimentos como esse, que é o Amélia Alecrim, tá andando por qual via? Né? Pela via da caixa preta, da escola ou da experiência? Me parece que já está na via da experiência, né? Já está entendendo as coisas diferentes. Então, é um pouco da nossa missão, né, enquanto pessoas transitando por aqui, começar a pensar nessa consciência, né? Por quê? Se eu tenho essa noção de como é que cada pessoa experiencia a sua vida, eu consigo perceber como é que eu experiencio e como quem está do meu lado experiencia. Perfeito? Então, quando eu consigo ter essa percepção, eu já elevo a consciência das coisas, porque já não está todo mundo na mesma via, percebe? E também não estou dizendo que não tem uma via certa e outra errada, tá? São apenas vias. Só que cada uma delas vai fazer você chegar num determinado lugar, né? Então, o que eu acredito? Que a gente precisa cada vez mais entender em qual via ou por qual via a gente está caminhando. Que tipo de percepção você tem do microambiente e do macroambiente para que você possa ser a pessoa que possa afetar positivamente ou afetar de uma forma mais interessante o meio que você está, né? Se você está num meio onde tem 10 pessoas que estão falando né, do que está, por exemplo, na mídia, etc e tal,
Vamos ver em que via que a gente está caminhando, né? E aí você, nesse lugar, vai ser a pessoa que vai fazer referência a qual via, né? Então, o que cabe para nós hoje mesmo, de verdade e de fato, tipo, é a nossa própria escolha, né? Uhum. Isso é o fato. O que a gente tem de fato é isso, nossa própria escolha. Olhando para o micro, né? Olhando para o macro, a gente tem a nossa sociedade, né, numa turbulência que a gente não está conseguindo entender direito. Então, aí cabe a gente, volta para o micro, entender se a gente quer se conectar com isso ou não. Tem determinadas coisas no macro que a gente não vai conseguir impactar, pelo menos não nesse momento, né? Por isso que na minha teoria, agora só para finalizar, né, a ideia é que a gente consiga trazer o olhar para o micro, ou seja, olhar para mim, e a partir do que eu sou, do que eu faço, da via que eu escolho transitar, aí eu desenho o meu macro, né? Eu desenho o que está no meu entorno, sabe? Então, já tinham ideia que poderia existir uma percepção assim, uma teoria assim? Não, com essa profundidade, não. Uhum. Não, uma aula. Não é? Mas. Uma aula, Não é? muito bom. Muito, muito bom. E essa questão do micro para o macro me fez lembrar aquela historinha do cientista e a criança. Que havia um cientista que estava debruçado numa teoria muito importante e ele não conseguia avançar. E aí o filho dele, de 5 anos, pipocava para lá e para cá. E isso acabava distraindo ele. Mas ele não queria ser rude com o filho. Então, o desafio que ele deu para essa criança era montar um quebra-cabeças. E aí ele deu um quebra-cabeças do mapa mundi, com vários detalhes da geografia. E pensou, ele vai levar horas para montar, vai ficar extremamente ocupado. E o menino foi para uma outra sala e em 15 minutos voltou. Ele disse, mas você tem que ir lá terminar essa tarefa que eu te dei. E ele disse, mas eu já terminei, pai. E o pai não acreditou. E aí ele disse, mas como assim? Então ele foi conferir e, de fato, o menino havia montado o mapa mundi em 15 minutos. E aí o pai ficou intrigado e disse, mas eu tô aqui procurando respostas que há muito tempo eu não descubro. Eu achei que você não fosse dar conta dessa tarefa. Como você fez? E aí o menino disse, é que do outro lado da peça havia o desenho de um corpo humano. E o homem eu conheço. Genial, né? Então, acho que é bem isso, né, Sol? Quando a gente, talvez estejamos especialmente na caixa preta, se a gente escolhe essa paralela, a gente talvez entre num movimento meio zumbi, né? De olhar para fora, de julgar, ou às vezes nem toma consciência disso, só vai levando, né? Agora, quando a gente chama a responsabilidade para si e decide mudar o que está dentro, isso de fato impacta o que está fora. Então, Sim. é só a partir do micro que a gente vai conseguir afetar o que está no macro. E a gente faz, na maioria das vezes, o caminho inverso, né? Sim. A gente quer mudar o mundo e não muda o que está Uhum, na nossa uhum. casa. A gente quer construir e não melhora as rotinas, os hábitos. Às vezes a gente até tomou consciência do que precisa ser feito, mas escolhe não fazer. E depois tem aquela história, né? Como eu falei para vocês, né? Que cada um tem a sua própria existência. Se a gente se der conta, né? O ser humano, ele não veio com um manual de instruções. Percebe que não é assim que a vida funciona? Ela vai se desenrolando. A vida de cada um vai se desenrolando aos poucos, né? Então, quanto mais repertório você tem, que é o que eu mencionei, né? Possivelmente na próxima vez que aquilo acontecer para você na sua vida, você vai ter mais chance de, quem sabe, ter um melhor resultado, né? Mas como não vem com um manual de instruções, né? Talvez seja importante a gente começar a se questionar e se perguntar, né? Tipo, qual que é o meu manual de instruções, né? Porque eu falei para vocês que no coletivo, né, como espécie, como ser humano, nós temos comportamentos muito parecidos, né? Então, como espécie, sim, né? No macro, a gente tem, né, conhecimentos, enfim, e comportamentos muito parecidos. No micro, cada um é o seu próprio rolê. Entende? Então, começar daqui a pouquinho a
quem sabe virar, sabe, a atenção para tentar entender qual é o teu manual de instrução, né? Eu gosto bastante de uma perspectiva, que é uma perspectiva indiana, né? Que eles falam que cada pessoa tem o seu próprio tempero, né? Daí sairia a ideia de temperamento, né? Então, talvez a gente tenha que começar a se perguntar quais são os seus temperos, né? Qual é o seu temperamento? De fato, quais são as suas habilidades, né? Começar a, quem sabe, trilhar, né, uma escrita e um desenrolar do seu manual de instrução. Porque no final das contas, se a gente for perceber, tudo meio que ruma para isso, né? Que dependendo de o que você sabe sobre você, como você opera, de que forma as coisas batem para ti, né? A tua performance na vida, ela pode ser totalmente diferente do que aquela que você tem agora, né? Mas a gente tem muita resistência em ir para esse caminho, né? Num mundo onde a gente está o tempo todo, né, super estimulado, hiperestimulado, enfim, né? Momentos como esse aqui, onde você vai puxar uma conversa, de repente, com um raciocínio um pouco mais aprofundado, né? Que enquanto, de repente, eu falo, você pensa, porque é mais ou menos assim que o movimento acontece, né? Você vai desenrolando aí as tuas próprias teorias, vai vendo se faz sentido para ti, se não faz sentido, né? Então, momentos de maior profundidade tem sido um grande desafio, né, para todos nós ultimamente, né? Então, estar conectados mais uma vez, né, a Amélia Alecrim, estar conectados a movimentos onde te tragam conhecimento, vão te aproximar dessa via, né? E aí, quem sabe você começa a arranhar a casca do autoconhecimento, né? Eu queria te fazer uma pergunta, mas, claro, tu respondeu quase tudo. Mas deixa eu tentar. Eu queria te Elaborar. perguntar sobre a mulher que estiver ouvindo agora, né? Vamos imaginar a mulher que está ali daqui a pouco cozinhando e ouvindo a Amélia Alecrim agora, ouvindo a Sol falar, e fantástica a tua teoria. Como que eu sei que, né? E ela pode estar como que eu sei que eu sou a protagonista da minha vida? Como Excelente que eu posso pergunta. saber se eu tô sendo levada, se eu tô sendo. Ou em que momento eu devo perceber que eu preciso assumir o controle da minha vida? Não sei se tu consegue entender o que eu Sim. quero falar, mas para que quem daqui a pouco estiver assistindo, pare um momento e pense até onde você está sendo. Você está caminhando para ser a protagonista da sua história, até onde você está só indo. Muito Eu bem. sei que tu tem muito para falar sobre Aham, isso. muito bem. Tem algo que é bem simples, né? Que qualquer uma de nós pode fazer e que eu chamo de. Esse é um termômetro mais rápido que a gente consegue aplicar, né? Para responder essa pergunta que você fez, Sheila, que é assim. é, Conforto e desconforto. Não zona de conforto, tá? Não confundam Uhum. com isso, né? Então. Eu acho que todos nós, pelo menos uma vez na vida, já conseguimos sentir conforto, alegria, tranquilidade, realização, sabe? Essa sensação de bem-estar, essa sensação de que você está bem, sabe? Que você está fluindo, que você se sente leve, né? Todos esses itens que eu coloquei aí, né? Todos eles podem nos levar para essa sensação de conforto, né? O desconforto, ele se opõe a isso, né? Então, o desconforto, ele normalmente traz sinais de irritabilidade, de cansaço, de estafa, né? De saco cheio, desculpa a expressão, Uhum. sabe? Ai, tô de saco cheio. Da falta de criatividade, da falta de ânimo, da falta de vontade, do querer que chegue às 6 horas rápido para correr para casa, ir embora, quero dormir, quero ir embora, entende? Então, esse é o desconforto, tá? Então, uma boa maneira de visualizar se você está no protagonismo ou você está, né, nessa posição de simplesmente espectadora da tua própria existência é começar a observar. Não um momento isolado, tá? Porque, assim, às vezes Altos e deu baixos. deu, tipo assim, uma situaçãozinha que eu me irritei. Ah, não, agora eu tô não nesse, Uhum. né, nesse contexto. Mas, assim, visualizando dia após dia, sabe? Começa a se observar, né? Eu gosto de falar que a gente tem, tipo, 3 personagens básicos que habitam, sabe? Cada uma de nós. Então, a gente tem o nosso cérebro, a gente tem a nossa mente
e a gente tem a nossa consciência. São 3 personagens que eles deveriam ser um time, como vocês são aqui no Amélia Alecrim, né? Trabalhar juntas, enfim e tal. Mas coitada da consciência, entendeu? O cérebro e a mente nem sabem que ela existe, tá? Então, traduzindo, o que que é consciência? É aquela percepção que eu tenho quando as coisas estão acontecendo, né? Muitas vezes as coisas acontecem e eu só me dou conta quando eu já tô num estado emocional já muito irritada, muito já assim, ó, beirando, né, um burnout, enfim, né? Então, daqui a pouco, você simplesmente começar a prestar atenção em você, em como é que você está se sentindo. Se você está se sentindo confortável ou desconfortável. Se o desconforto for algo que está aparecendo com muita propriedade, que está aparecendo com muita frequência, é bem provável que você esteja trilhando as escolhas de uma espectadora, né? E que o teu protagonismo ele esteja sendo apagado por alguma coisa. Às vezes pela gente mesmo e às vezes por outros fatores, tá? Então, uma boa maneira, Sheila, é isso, sabe? Se Perfeito. perguntar, né? Se eu tô no conforto ou se eu tô no desconforto. Perfeito. E aí tem que ter coragem também para perguntar isso, né? Sim. Porque quando a gente pergunta e descobre, aí vem o compromisso com o que fazer. Porque não é o outro que vai trazer isso pronto para mim, né? Sim, Sim. nós temos muita resistência mesmo, sabe? Mulheres e homens são seres distintos, né? Tem toda aquela coisa que são características, são potenciais, enfim, muito pertinentes ali, né? A cada contexto, né? Nós mulheres, nós lidamos com uma percepção e com uma leitura de mundo que é muito diferente, né? Então, ela tem ali os prós e os contras, o ônus e o bônus, né? Nós temos uma capacidade de perceber o ambiente, as coisas, as pessoas, né, os acontecimentos, né, como se fosse um raio-x, assim, né? Você chega no lugar, você mapeia tudo, né? A gente sente muito mais, né? Então, nós somos muito mais sensíveis a situações mesmo, né? Às vezes alguém tá irritado, nem é contigo, mas do nada você já pegou parte daquela irritação ali e tal. Então, lidar com a nossa existência enquanto mulheres, né, ela é magnífica. Entretanto, é importante a gente começar, como eu falei, desenhar esse manualzinho de instruções, sabe? Desafiador, sim, né? Porque toda vez que a gente encontra algo que a gente precise agir sobre, é um desafio. Vou contar uma coisa para vocês aqui, que foi quando eu comecei a fazer a minha jornada, sabe, do meu manual de instruções, e como é que a Solange funciona, né? Tipo, o que que a Solange gosta? Ela quer isso para a vida dela? Ela não quer? Se ela não quer, por quê? Enfim, né? Quando eu comecei a fazer algumas perguntas, um belo dia eu me dei conta que eu era uma pessoa muito sem paciência e que eu me irritava com muita facilidade. Aí eu fiquei chocada. Sabe por quê? Porque eu me dei conta que a minha consciência tinha entrado em ação. Eu falei, gente, como que eu nunca, eu por mim mesma, como que eu nunca tinha percebido isso? Como que eu nunca tinha me dado conta? Aí, tipo, né, abri um túnel e aí eu fiquei um tempo ali, falei, gente, e agora? Enfim, né? O que que eu vou fazer com isso e tal? Pode ser uma coisa ínfima, né? Mas no fundo, quando você de fato percebe coisas a teu respeito, sejam preferências, né? Sejam coisas que de repente possam te limitar, enfim, quando tu olha para isso tudo e tu se dá conta, verdadeiramente se dá conta, é o que a Kelly falou. E aí, vou fazer o que sobre isso, né? Vou continuar fazendo desse jeito? Ou vou continuar, ou vou, de repente, propor um caminho do meio. Nossa, era uma coisa só, gente, que eu tinha que lidar, né? Duas, na verdade, é falta de paciência e irritabilidade. Aí eu fui perceber, né? Eu sou uma pessoa que tem um raciocínio rápido, né? Então, isso é uma qualidade minha. Eu raciocínio rápido, eu sou ágil, eu faço as coisas, né? De uma maneira organizada e bem ágil, enfim. Então, o que que eu percebia? Que toda vez que eu tinha que lidar com alguém, fosse da família, né? Ou time de trabalho, que não tivesse isso, me incomodava, né? Eu ficava muito irritada, porque eu tinha que lidar, né, com aquele outro timing da pessoa, né? Então eu era bem ágil e a outra pessoa fazia aquilo de forma lenta. Não sei se vocês já passaram por algo parecido assim, né? Mas esse negócio de velocidade é uma coisa que pega a gente na vida, né? Com as pessoas que estão no nosso Acho que entorno. cada vez mais. Cada vez mais, aham. Muito, E aí eu muito. pensei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer, sabe? E aí eu tive que criar uma estratégia, sabe? Eu demorei um bom tempo. Demorei
demorei assim, ó, eu acho que, sei lá, mais ou menos 1 ano para conseguir entender que eu já conseguia lidar com aquilo, assim, sabe? Então, tal qual, né, esse pequeno exemplo, né, tem tantas coisas que a gente daqui a pouquinho precisa olhar e quando encontra, tentar perceber se você consegue de alguma maneira lidar com aquilo, porque aquilo que se apresenta para ti é o que teoricamente você vai ter que olhar, né? E né, não sei se é feliz ou não a gente perceber dessa forma, mas independente do que venha de fora, nada vai mudar, né? Então você pode comprar um curso, né? Você pode de repente, né, fazer tudo o que você quiser conectado ao conhecimento, né? Mas talvez só a tua atitude mesmo vai fazer com que tu consiga, né, atuar, né? Nessa partezinha. A questão do micro, né? E do É, macro. isso Porque eu aí. só vou poder dar conta daquilo que estiver dentro, no Isso aí. micro. Isso Porque aí. eu não vou poder acelerar ou desacelerar o outro. Eu vou precisar aprender a lidar com as minhas reações diante da velocidade diferente do outro. Eu posso fazer uma pergunta para vocês? Por favor. Vocês me parecem, né, que já estão andando naquela terceira via, né, que eu falei, já percebendo a vida como a existência de vocês, né, como uma experiência, enfim. O que que até agora vocês perceberam já em vocês? Vamos colocar nesses últimos 2 anos, né, mais conectados ao Amélia e Alecrim. O que que vocês perceberam que vocês tiveram como desafio para performance de vocês mesmos? No meu caso, eu exemplifiquei que foi essa questão, né, de ficar né, ali com uma situação, né, com a velocidade mesmo, né, tipo, como cada um faz as coisas, ficar irritada, enfim. Para vocês, já tem alguma coisa que vocês já entenderam, conseguiram perceber por si só e que vocês já, de repente, começaram a trabalhar, começaram a olhar para isso, ou que pelo menos perceberam? Que é de ato, atitude, comportamento. Tu fala primeiro? Para mim, um sapato aperta muito e talvez a consciência tenha despertado e ela entrou em cena nesses, não vou dizer desses 2 anos, mas de um tempo para cá, é a questão da autoconfiança, de não confiar no meu taco. E aí, talvez pela consciência, né, a gente acaba trazendo na sincronicidade, trazendo as possibilidades de desenvolver isso. Então, eu percebo o quanto tem surgido situações para mim para dizer sim, você pode confiar no teu taco. Porque se o outro já disse que você é capaz, por que é que você ainda não consegue assumir isso para ti? Então, mesmo que vá comendo as palavras e mesmo que não saia da forma como deveria ou como você achou que deveria, vai lá e faz. É possível. E só do teu jeito. É único. Vai lá e faz. Exato. Tu sabe que uma das coisas que mais trava a nossa performance é isso? É porque isso não, é a comparação. Né? A comparação é algo que pega a gente assim, ó, quando tu tá no micro, né, que é assim, você, tua família, as pessoas que você já conhece, já convive, enfim, tu fica bem confortável. Então ali já fica tranquilinho. Agora, se você sai do micro e vai pro macro, e esse macro não necessariamente precisa ser grande, né? Ele é só um outro lugar que te gera, né? Algum desconforto, a gente tem a comparação que ela aparece muito. Essa é uma que a gente tem que acender esse sinal vermelho, né? Se você estiver atenta a você, que foi o que eu mencionei, né? Começa a prestar atenção ali em você e tal. Tu vai ver, opa, peraí, eu tô me comparando. E daí você já tem que criar uma saída para isso, entende? E essa saída pode ser uma frase que você diga para você, entendeu? Que ela afirme aquilo que você quer ouvir naquele momento, né? Você tem que encontrar um caminho, né? Porque tem muito potencial incrível. No On The Road, a gente faz muito isso. A gente constrói o caminho caminhando, né? Porque ao passo que a gente vai preparando aquilo que nós vamos falar para as pessoas, né? Automaticamente cada uma ali vai se lapidando, né? Vai trazendo, né, nuances que nem sabia que tinha, né? E um processo extraordinário, né? Eu Sim. acho que assim, só usa muito essa frase. Sem pressa, sem pausa. Isso aí. Então, é de fato um movimento que a gente inicia quando a consciência vem e diz sim, é possível, e que a gente vai construindo um pouquinho por dia, e não é só nos momentos em que a gente tem um compromisso com o projeto. Sim. É diário, porque isso fica reverberando. Então, a Sol teve a sensibilidade de conseguir olhar para esse time, para cada mulher
identificar o que é que de fato cada uma buscava. Porque as palavras ou a parte da travessia, da jornada que cada uma traz, é muito específico de cada uma. E o quanto é bacana ver o movimento em que eu, mas que também as demais iniciaram e estão hoje. Então é realmente extraordinário. Tem uma frase que diz assim, ó, você não consegue levar ninguém até onde você já foi, né? Então, o protagonismo, ele precisa ser experienciado. Eu tenho que experienciar, eu tenho que saber o que é, né? Diferente do discurso, onde eu posso vir aqui e posso falar qualquer coisa, né? O discurso falado, enfim, né? Perfeito. Mas tem coisas que você precisa ter o repertório. Se você não tem o repertório, você não consegue fazer com que, né, o próximo passo seja dado, né? Então, quando a gente fala do protagonismo, a gente primeiro tem que ser da nossa própria vida, né? A gente tem que começar a olhar para esse protagonismo na nossa própria vida, porque eu preciso experienciar isso. Não tem como alguém vir de fora e me falar só que eu devo ser, que eu devo fazer, né? Eu tenho que começar a achar algum meio para experienciar. A hora que eu experienciar, eu sei o que é. Quando eu sei o que é, pronto, já é conhecido, entende? Então, isso é massa. Eu me percebo, eu não tinha parado para pensar do jeito Sim. que, como a Sol perguntou agora, mas eu tenho uma mente extremamente acelerada e eu tenho muita dificuldade de segurar ela. Enfim, é uma qualidade e um defeito que eu tenho. Para você, a vasalisa. Mas a Lisa. É verdade. Demais, assim, e o dentro da Amélia Alecrim, algo que eu me percebi, que eu consegui entender, não que eu estou 100%, bem longe disso, é o quanto eu sou controladora, que eu gosto de estar no controle de tudo. Aí, não, vamos fazer, mas eu queria ler tudo, conferir tudo, não que o meu seja melhor, não é isso. É uma questão só de saber exatamente tudo. E com as nossas conversas e depois com a Dani, eu consegui me melhorar mais nisso, assim, que eu não preciso controlar tudo. Aquilo de querer estar sabendo de tudo, nada pode ser surpresa para mim. Eu não posso ser surpreendida em nada. Eu tenho que saber a ordem das coisas. E aí a Kelly vem com a tranquilidade dela, né? Por acaso, né? Os times são formados no equilíbrio, né? Mal a gente sabe disso, né? Então, assim, vai dando aquela serenidade para a conversa e nunca foi uma questão de eu não confio. Sim. Jamais. Mas sempre daquilo eu preciso olhar. E agora não. Né, assim, eu consegui, eu estou, e isso, além da Amélia Alecrim, me ajudou na vida pessoal, Sim. na vida profissional, porque aí eu consigo me perceber. Olha, agora estou sendo controladora demais. Não é assim, eu não preciso. Porque eu já estava num nível de querer controlar tudo, de ir em qualquer lugar e. Acabou a água e ninguém viu. Sabe? Eu já estava nesse nível. Sabe aquela pessoa chata? Isso. Acontece, né? Acontece, né? Mas não por mal, do tipo, Sim, vou ter que pegar água, sim. vou ficar Mas sem é que é água. essa percepção, né? Que a gente comentou que a gente ninguém tem pediu. envolve sem querer. Pediu tua ajuda, fica quieta. Já tava assim, né? Que bom poder viver tudo isso. E que bom, obrigada por me trazer essa reflexão aqui, que eu não tinha parado para pensar nisso tudo também. E por isso que tá dando tão certo, né? É isso, é esse equilíbrio. Tu sabe que isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? O controle, ele é algo que meio que assombra, né, a gente. A gente, como mencionamos, né? Você não se dá conta, como tantas outras coisas, né? Então, voltando aí, né, um passinho atrás, quando tu fez a pergunta anterior, né? Que de repente, mulher que tá em casa agora, né? Enfim, como é que ela pode daqui a pouco olhar melhor para ela ter, né, de repente, uma vida, né, mais interessante, uma vida mais, né, alinhada com o que de fato ela é. É começar a fazer essa observação, E aí, a gente aprende que não é controle, sabia? Sabe o que é? O quê? Segurança. Tem algo que precede. Olha. Isso. Então, na verdade, o controle, ele é uma consequência
da segurança. De fato, o que a gente busca quando a gente está, né, nessa observação do controle é porque a gente quer estar seguro. No final das contas, né, é a segurança que importa. E a segurança, para que ela possa ser alcançada, ela vem muitas vezes através desse movimento, né, da gente checar tudo, assim. Eu já passei por isso também, sabia? Ei, menino, tem uma lista infindável aqui de coisas. Se a gente fosse mapear, dava bom. um dicionário. Que dá uma Misericórdia. sensação, nossa, que pessoa horrível que eu sou. Nossa, menina, muita coisa, muita coisa. Aham, quando começa não a por fazer mal, o manualzinho né, o meu manual, a gente falou, meu Deus do céu, não é possível que tenha tudo isso aqui em uma pessoa só, sabe? Essa tomada de consciência, ela primeiro dá um choque, dá uma ressaca moral, né? A gente dá uma ressaquinha moral, Sim, aí depois sim. a gente vai, né, absorvendo e entendendo melhor. Mas é assim que a nossa performance melhora, né? Quando a gente olha para tudo isso, assim, sabe? É isso. Maravilhoso, maravilhoso. E estamos encerrando uma hora de conversa já. Eu disse que é para fechar a porta. Passa. Nossa, ao final a gente sempre a gente pede um alecrim pro convidado. Acho que depois dessa dica da Sol, fechou os alecrim aqui, porque a lista vai ser grande. Eu vou ter que fazer em casa e eu com certeza vou levar isso para minha vida. Muito bom, maravilhoso ter você aqui, Sol. Gratidão, assim. A casa é tua, das tuas afilhadas. Deus do Você céu. faz parte. Delícia, menina. Aham. Eu gosto da ideia. A gente até brincou com a história da fada madrinha, né? Que a gente ia falar alguma coisa. Eu vou deixar a Kelly falar, mas de minha parte, encerrando, muito, 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 muito obrigada. Que delícia. Então, já que nos contos a gente tem esta personagem, né? Este ser extraordinário, iluminado, que tem habilidades e poderes de sensibilizar, de tocar e de transformar a vida de outras pessoas, a gente precisa dizer, né? Gratidão imensa, Sol, não só pelo que você fez, faz e representa para Amélia Alecrim, mas da forma sensível e generosa como você se dispõe a tocar a vida de outras pessoas. Sem intencionalidade, mas com extrema responsabilidade contigo, porque isso transborda e inspira outras pessoas. Que delícia, gente. Meninas, eu amei muito estar aqui, né? Eu brinco que para encerrar o raciocínio, eu há um tempo atrás, quando tinha compromissos, coisas para fazer, enfim, quando eu ainda tinha a visão ali da caixa preta, né? Eu pensava, meu Deus, né? Tipo, agora, tá, e o que que vai ser, né? O que que as pessoas vão perguntar? O que que elas vão falar? Enfim, né? Depois, quando eu fui para essa via do meio, né? Entender que, de repente a vida pode ser uma escola, né? Eu pensava, talvez eu possa contribuir com isso, talvez eu possa contribuir com aquilo, né? Hoje eu já entendo que eu consigo dar uma passeadinha na terceira via, né? Então, tudo que eu faço com essa vontade de que seja alegre, que seja gostoso, que seja divertido e que seja uma experiência. Então, sem compromisso de entrega, né? Tanto que o nosso bate-papo aqui meio que rodou o mundo, né? Daqui a pouco a gente não ficou, né, num ponto único, num ponto só. Foi realmente um bate-papo, então eu amei muito, muito mesmo, tá? Muito obrigada. Fico imensamente feliz e orgulhosa de vocês. Vocês são incríveis. Então, keep going, continuem, né? Fazendo isso que faz o olhinho de vocês brilhar também, né? Muito. O meu brilha, mas o de vocês Muito. brilha muito. Gratidão Muito. imensa, meninas. Gratidão mesmo. Obrigada. Aí eu tenho um presentinho pra vocês. Eu acho que eu entrego depois, né? Ó! Pode ser? Você quer encerrar? Então, gente, aproveita, deixa seu comentário, já deixa aí o recadinho pra gente, quando você quiser. Como a gente falou no início, dá pitaco. Dá pitaco. O que mais daqui a pouco você gostaria de perguntar pra Sol? Você pode deixar aqui nos comentários. A Sol vai estar sempre conosco. Sim. E eu sugiro que você acompanhe ela no Instagram também. Vamos deixar o teu @ ali depois também, né? Para quem quiser acompanhar. Ela é, inclusive, empresária aqui de Xaxim. A gente nem entrou nesses detalhes, mas a gente coloca ali depois nos comentários também, né? Uma escola de idiomas aqui na nossa cidade. Então, uma pessoa que vale muito a pena você acompanhar, sair aí dessa zona de conforto. Vamos caminhar pelas as caixinhas? Pelas paralelas. paralelas. Vamos caminhar aí por elas e esteja conosco aí. Bem-vindo sempre aqui, a casa é sua. Um grande beijo, até mais.